é meu conterrâneo, mora na minha terra, inclusive. Não é na minha terra, não, mas mora na minha terra, em Olinda. Nasceu em Recife, na cidade. Na cidade. No filhote crescido. Né? Mas mora em Olinda e fez graduação em Ciências Sociais, mestrado em Ciência Política e doutorado em Educação, tudo lá na UFPE. E é pesquisador associado. Ou é titular já, Henrique? É associado, né? Titular esse ano, se o governo deixar, né, dar o pulo. É associado, por enquanto. Pesquisador associado da Fundação Joaquim Nabuco, que é uma fundação de pesquisa do governo federal que fica em Pernambuco, né? Foi criada por Gilberto Freire. E as pesquisas de lá têm um pouco esse caráter que tem as pesquisas do IPEA, né? Que são pesquisas aplicadas, né, com uma abordagem voltada a subsidiar as políticas públicas. Né? Então, Henrique vai nos fazer uma apresentação hoje sobre uma pesquisa dele, né, que eu mandei o artigo para vocês, sobre os conselhos de educação. Né? Então, eu vou colocar a apresentação aqui, porque Henrique não conseguiu fazer do computador dele, eu vou fazer daqui. Então, pessoal, bom dia, todo mundo, tá? E, Henrique, obrigado por ter aceitado o convite, tá? E, então, deixa eu colocar aqui para apresentar. Aí, Henrique, eu vou fechar a minha tela e o meu som tudo fecha também, vai ficar só você, aí você fica dizendo, eu vou passando os slides. Tá certo, tá legal. Deixa eu ver aqui se... Quando entrar aí, a gente... Deixa eu ver se fica... Não. Aí... Só um minuto que está entrando alguém aqui, meu. Vamos. Ok. Peraí. Deixa eu maximizar aqui. Tá. Eu vou botar em modo de apresentação. Só um segundo. Só voltar aqui para... Ok. Só um minuto. Bom dia, pessoal. Meu nome é Henrique, Jorge já fez aí a apresentação, né? Eu sou pesquisador da Fundad desde 2007, mas eu trabalho com pesquisas, né, de avaliação de políticas públicas, especificamente políticas de forma geral sociais, e de 2007 para cá com políticas educacionais, dentro da Fundação Joaquim Nabuco. Né? E, como o Jorge falou, a Fundação pertence ao MEC, nós temos lá uma gama, uma diversidade muito grande de pesquisadores, tanto da área de economia, na área de educação, na área de antropologia, na área de sociologia, de história. Né? A Fundação ela tem uma atuação bastante diversificada dentro de pesquisa e também dentro de cultura. Essa aqui, eu peço que vocês me perdoem, né? Que essa é a minha primeira aula virtual. Eu já participei de seleção de mestrado, nós temos um mestrado lá para profissionais do ensino médio e da educação, professores. Já participei de reuniões, agora a aula virtual, essa é a minha primeira experiência, né? Que Jorge me convidou, estou há um ano afastado das aulas, minha principal atividade é pesquisa e trabalho como professor do mestrado, né? E colaborador da pós-graduação de educação na Federal. Mas, até agora, minha experiência tem sido com aulas presenciais. Então, essa é a minha primeira experiência com aula virtual. Então, vocês aí têm um pouquinho de paciência,
certo? E eu vou falar um pouco dessa experiência da gente com essa pesquisa, que foi uma pesquisa... nós criamos uma tradição, na verdade, na história recente da Fundação, né? Não vou analisar o que se fazia lá nos anos 80, mas a partir dos anos 2000 nós tentamos criar uma forma de fazer pesquisa, né, onde a Fundação, quando nós chegamos lá, ela se concentrava muito em Pernambuco, ela se concentrava muito em pesquisas muito focalizadas, né, principalmente em grupos dentro de Pernambuco, o que trazia até um certo desconforto quando a gente saía para eventos fora do país ou mesmo dentro do Brasil, que as pessoas achavam que a Fundação era um órgão de natureza estadual ou até mesmo municipal, dada essa pouca visibilidade nacional. Então, nós conseguimos, né, fizemos algumas pesquisas de avaliação para o MEC, conseguimos, inclusive, convencer o próprio MEC que a Fundação pertencia ao MEC, acreditem nisso, muitos dos gestores nem sabiam que chegam ao MEC, né, nem sabiam o que era a Fundação, e nós conseguimos reverter isso com pesquisas de grande repercussão, né? Tanto na área de educação quanto na área de economia. Temos também uma área de ciência e tecnologia, que o pessoal trabalha com GPS, análise de dados, né, mais ampla, que está fazendo um trabalho agora em cima também desse desastre que teve em Brumadinho, dessa questão do óleo que teve. Bom, a gente tem uma gama de diversa nesse sentido e tentando jogar a Fundação para onde ela sempre deveria estar, que é a esfera, um órgão federal, ou seja, temos que atuar, não é, em todo essa território nacional. Isso não foi fácil. E então, essa pesquisa de avaliação dos conselhos do Fundeb, ela já foi minha terceira experiência de pesquisa em grande escala na Fundação, e ela teve uma grande repercussão. Ela começou em 2013, né? Começou a engatinhar em 2013 e tomou corpo em 2014, 2015, terminamos em 2016, né? E tivemos vários produtos nessa pesquisa, diversos artigos, muitos bolsistas, PIBIC, bolsistas também do programas de mestrado, que a Fundação tem 2 programas, eu atuo apenas em um, mas tem um outro programa também de mestrado em parceria com a Universidade Federal Rural, que é sobre educação, identidades e memória. Tem o foco dele lá, mas na época eu trabalhava aí também, outras pessoas que participaram dessa pesquisa trabalham nesse mestrado e utilizaram essa pesquisa também como fonte, né, teórico-metodológica. Bom, passa aí, Jorge. Jorge? Isso. Bom, inicialmente, gente, eu vou falar um pouquinho, né, do contexto, né, que a nossa pesquisa se dá, falando um pouquinho justamente do campo educacional e dos marcos, das estruturas, né, que balizam a política educacional no Brasil, ressaltando, né, que vivemos um período muito complicado, desde 2016 e a partir de 2018, 2019 se agravando ainda mais, né, onde nós praticamente tivemos que criar trincheiras de resistência contra determinadas intenções e ações do Ministério da Educação. Mas, de uma forma geral, eu sempre gosto de começar minhas apresentações ou mesmo aula, né, tanto na área de sociologia quanto na área de ciência política, porque a educação, na verdade, ela mistura, mas ela faz uma interface com sociologia e ciência política de uma forma muito contundente. Claro, na minha área de política educacional, né, nós temos outras áreas da educação, currículo, etc., que tem outras vertentes também. Bom, o campo educacional da gente, né, ele é caracterizado por diversas narrativas, não é, disputas, não é, por poder, por narrativa, porque, inclusive, ultimamente essa palavra tem até massacrado a gente, de tanto que se fala ideológico,
não pode ser ideológico, a gente fica escutando isso. Normalmente quem fala que as coisas não podem ser ideológicas são as mais ideológicas possíveis, tá certo? E políticas. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa dentro do campo educacional, a gente se depara com algumas peculiaridades que são desafiadoras, não é? Quando a gente pensa lá, né, na sociologia, aquelas instituições sociais, a educação é uma das instituições, qualquer manualzinho, manual não no sentido pejorativo, mas qualquer manual básico de sociologia traz isso, como uma das instituições sociais, né, família, educação, religião, economia, Estado. E a educação, nesse ponto, ela tem uma peculiaridade, porque ela é uma instituição social, mas ela também, ao mesmo tempo, ela serve como formadora dela própria e das demais instituições sociais. Então, nós, quando vamos nos deparar sobre o campo educacional, nós nos encontramos com um ambiente de extrema diversidade e que isso gera uma complexidade analítica muito grande, porque você não consegue, não é? Até para você estabelecer modelos ou uma análise mais generalizada é muito complexo, porque são muitas variáveis envolvidas, tanto de caráter educacional, social, político, econômico, cultural, e isso é um desafio muito grande para você conseguir, não é, de certa forma, cercar seu objeto de estudo. Fora isso, é um campo em constante eu já ia falar desconstrução, em constante construção, apesar, né, do que a gente está vendo agora, né, as tentativas de desconstrução de conquistas históricas que vêm desde a Constituição de 88. Não é? Que quando a gente pensa no contexto do marco legal da educação, foi a partir de 88 que se definiu os percentuais, né, as competências de cada esfera, quanto cada esfera teria que aplicar, não é? O que eles chamam de gastos com a educação, eu prefiro chamar de investimentos com a educação, porque esse gasto ele traz retornos para a sociedade. Então, me incomoda muito quando se fala em o gasto com a educação é tanto. Parece que é um dinheiro que está indo para o ralo, e não é. Não é um dinheiro que você vai ter o retorno, assim como gasto em saúde. Não, os gastos sociais, na verdade, eles trazem, né, eles visam, inclusive, elevar a condição socioeconômica e cultural da população, e isso traz retorno, não é? Importante para o Estado. Então, é um campo que vocês forem observar, né? Qualquer pesquisador na área da educação, qualquer teórico da área da educação vai dizer que é um campo em constante desconstrução, e isso significa que a construção, não é, como a gente tem visto, pode sofrer reveses, pode ter avanços, não é? Mas é um campo onde o conflito e a luta fazem parte da base estrutural desse campo. Então, são várias forças em conflito e uma luta permanente pela construção do campo educacional, e isso temos presenciado nos últimos 2 anos. Não é à toa que as primeiras medidas tomadas pelo atual grupo que se encontra no poder foi tentar desconstruir alguns dos avanços da educação, inclusive no campo dos conselhos, que em 2009 sofreram, os conselhos de uma forma geral, aqueles que não estavam protegidos pela Constituição foram desconstituídos, não é? Eu não sei nenhum número mais, foi uma quantidade imensa de conselhos, tá certo? O próprio Conselho Nacional da Educação foi esvaziado, em seguida ocupado, né, por formas não tão republicanas ou não republicanas, com indicações, etc, tá certo? E a educação sofreu um grande abalo, e se não fossem determinadas trincheiras, como as universidades, como as entidades como a ANPAE, ANPED, os sindicatos dos profissionais, dos professores, não é? Se não fosse uma grande mobilização, o estrago seria ainda maior, né? Isso, nesse contexto, aqui, saindo um pouquinho nesse contexto de pandemia, a gente não sabe direito nem o que está acontecendo ali por dentro do MEC, porque
não temos muitas notícias sobre o que está sendo feito ali. Tem um ministro aí que está tendo... Bom, mas vamos em frente. Bom, o contexto que a gente traz essas políticas educacionais, que a gente tem que considerar e tem que levar em consideração quando vamos fazer qualquer tipo de avaliação de qualquer política educacional, tanto na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, nós temos que levar em conta esses marcos legais, não é, que dão forma à política educacional. Então, nós temos, antes de qualquer coisa, um regime de federalismo no Estado brasileiro. Isso significa o quê? Que nós temos entes federados, e esses entes federados, eles, de forma descentralizada, a política ela chega de forma descentralizada e necessariamente deveria haver uma articulação através do regime de colaboração entre esses entes federados. O que é que a gente encontra na realidade? Aí, os principais marcos legais, que eu não vou entrar aqui especificamente nesses marcos, primeiro que a gente não tem esse tempo todo e fica uma coisa meio maçante, mas nós temos a Constituição de 88, não é? Que foi aqui, trouxe a questão da gestão democrática, trouxe a questão da descentralização, do federalismo e da municipalização, do empoderamento do ente federado, né? O município até então não era um ente federado. E aí traz isso aí. Tem a LDB de 96 e temos a emenda constitucional número 59 de 2009 que traz e obriga, determina, melhor dizendo, a questão da gestão democrática, a questão do regime de colaboração. Então, em época de campanha política ou em época de propaganda, eu vejo muitos prefeitos, né? Não sei aí em Minas como é, mas aqui em Pernambuco eles adoram. Nós aqui temos gestão democrática. Isso é a mesma coisa de o cara público dizer que nós somos honestos, né? Temos que ser uma gestão honesta. Não é opção ter gestão democrática. Está lá na emenda constitucional. Tem que ser uma gestão democrática onde sociedade, gestão e os profissionais da educação, assim como pais e estudantes, né, isso faz parte da sociedade, tem que ter, não é, lugar garantido e voz dentro desse escopo que infelizmente se restringe mais e de forma muito precária no nível municipal. No nível estadual e no nível federal, a composição desses conselhos são meio nebulosas. A gente não sabe exatamente como é que um conselheiro estadual é escolhido. Tem eleição? Como é que um representante dos pais é escolhido na esfera federal e na esfera estadual? A gente não tem muita informação, né? Não existe um processo, não existem entidades que se façam representar nesse sentido. Aí vamos falar um pouquinho, dentro dessa explanação, algumas peculiaridades que geram desafios a serem, né, superados e que realmente ainda não foram. Nesse ponto nós estamos muito aquém do que deveríamos e gostaríamos de estar. A primeira questão... Oi? Apagou, Jorge. Eu tive que sair um minutinho. Eu tive que sair um minutinho para poder receber uma pessoa que estava entrando. A primeira questão é o nosso federalismo, tá certo? Que é o que a gente chama de federalismo cooperativo, ele é muito singular, ele é bem diferente de outros federalismos que nós encontramos por aí. Primeiro, porque o que parecia ser uma coisa muito positiva lá no âmbito da Constituição de 88, que era transformar os municípios em entes federados, ou seja, você estava abrindo voz para os municípios, abrindo condições de participação aos municípios dentro do sistema federalista, se tornou uma coisa muito desafiadora, muito complexa, né? Porque nós no Brasil nós temos 5.670 entes federados. Então, como é que a gente vai articular isso, pensando o Brasil como um país de extremas desigualdades, não só regionais, como locais, não é? A maioria dos municípios brasileiros apresenta uma capacidade burocrática, administrativa muito precária.
sistemas de controle, por exemplo, o Tribunal de Contas, né, eles demoram muito a chegar nesse município, não dão conta, e isso se tornou um desafio. Nós temos 27 estados, o Distrito Federal, o governo federal e mais 5.500 e tantos, 600 e tantos municípios aí, para você articular isso e transformar isso numa política, em políticas, melhor dizendo, em políticas educacionais participativas. Então, os municípios, na verdade, eles não têm participação no escopo da elaboração, do planejamento de políticas educacionais. Eles funcionam, na verdade, como instâncias de recebimento dessas políticas, eles só fazem replicar. E isso gera uma dificuldade muito grande. Por quê? Ora, eu vou dar um exemplo aqui de Pernambuco. Eu moro aqui, eu nasci e vivo aqui desde da minha infância. Já tive a oportunidade de conhecer a grande maioria dos municípios de Pernambuco. Mas eu não tenho a menor condição, tá certo? De, por exemplo, entender qual a dinâmica da política educacional local num município de Pernambuco chamado Manari, que tem 5.000 habitantes. Como também não tenho essa condição em Caruaru, que é uma cidade polo mais desenvolvida, com mais de 300.000 habitantes. Eu não tenho. E como é que o gestor lá em Brasília vai ter a visão, tá certo? Vai ter a noção de todas as especificidades, não é? E, consequentemente, da diversidade, da heterogeneidade dos municípios brasileiros, das regiões brasileiras. Se a gente, dentro da nossa própria cidade, a gente tem dificuldade de compreender adequadamente, né, as necessidades, as questões culturais, as questões da juventude. Então, na verdade, o MEC vai lá, monta a política, trata a juventude como se fosse uma categoria única, tá certo? O aluno do ensino médio, o aluno da educação básica, o aluno do ensino fundamental. Nós vemos muito isso na questão do ensino fundamental, né? Crianças que, sei lá, aqui acontece, acredito que em Minas tem o Vale do Jequitinhonha também, que tem lugares de extrema precariedade, que crianças que têm que sair de casa de 3 horas da manhã para poder estar às 7 horas da manhã assistindo, às 7h30 da manhã assistindo aula. Pô, será que nessas cidades, aula às 7h30 da manhã é o melhor horário para iniciar esse processo, dadas as condições da zona rural? Quer dizer, isso é apenas um exemplo, não é? Então tem uma série de coisas que esse nosso federalismo cria com o intuito de gerar mais democracia, de gerar mais participação, que eu acredito que é uma coisa positiva, mas os nossos municípios não têm capacidade institucional instalada para gerir, para pensar e para demandar políticas, no nosso caso aqui, educacionais, certo? Mas vou andando, senão não vai dar tempo. Então, uma outra coisa, né, que nós temos é a questão da distribuição de recursos. Ela é extremamente desigual, tá certo? Você tem municípios que, se você... A maior entrada de recursos que ele tem é do Fundeb. Não tem IPTU, não tem nada no município. É o dinheiro do Fundeb, que é maior, inclusive, do FPM, que é o Fundo Municipal. Então, a precariedade é extremamente elevada e isso se reflete aonde também? Nas burocracias. A burocracia municipal ela é muito pouco qualificada, em média. Vamos aí tirar a capital, vamos tirar algumas grandes cidades, evidentemente, mas em média a burocracia municipal ela tem uma baixa capacidade institucional, inclusive para fazer as políticas, não é, ela acontecerem. A gente vê muito, chega no município, como foi o caso dessa pesquisa, teve pesquisador que foi preso. O cara chamou a polícia, porque achava que... E foi uma confusão para conversar com o delegado, não sei o que, dada a baixa informação, o prestador identificado, com carta do MEC, com carta da gente, tudinho. E a secretária achando, sei lá o quê, não é? Teve gente que fugia achando que era uma fiscalização, não era uma pesquisa. Então, é uma precariedade muito grande, em média, tá certo? E isso se reflete nas burocracias, por isso daí, essa simetria nas burocracias, tá certo? Bom, dito isso, aí vamos falar um pouquinho, né,
nós temos a questão desses recursos tão caros e desejados pelos municípios. É o recurso hoje do Fundeb, antes era do Fundef. O Fundeb já é uma evolução, já muita luta, não é? Porque o Fundef só atingia o nível fundamental, tinha uma série de limitações, e o Fundeb foi ampliado, né, para toda a educação básica, inclusive a educação de jovens e adultos. Isso foi fruto de muita luta lá em 2003, 2004, 2002, por aí, muita luta mesmo, para que esse fundo fosse para toda a educação, certo? E a base desse nosso foco desse estudo são os conselhos. Nós temos na educação diversos tipos de conselhos, certo? Tem o conselho municipal, tem conselho da merenda, tem diversos tipos de conselho. Nós fechamos no conselho do Fundeb. Por quê essa escolha pelo Fundeb? Porque o Fundeb, por justamente lidar com recursos e para cerca de, 70%, 75% do município brasileiro, que tem menos de 30, 40 mil habitantes, é a maior fonte de entrada de recursos no município, e por a Secretaria Municipal de Educação, na maioria desses municípios, também ser a maior empregadora, ou seja, a instância pública, né, mesmo considerando as instâncias privadas, quem mais emprega nessas cidades é a Secretaria de Educação, Municipal de Educação, professores, técnicos, etc., tá certo? Nós resolvemos fazer justamente, olha, se tem um conselho que precisa funcionar, até porque a lei do Fundeb exige isso, você só tem recurso do Fundeb se você tiver conselho. Se você não tiver conselho, você não tem recurso, pelo menos é o que a lei diz, né? Na pesquisa, a gente descobriu que não é exatamente assim. Tá certo? E esses conselhos, eles têm como premissa a gestão democrática, o controle e a participação da sociedade. Então, foi isso que a gente foi verificar. Ora, a gestão é realmente democrática? A sociedade, ela participa. E se participa, ela consegue efetivamente ter algum controle sobre a fiscalização, sobre a execução desses recursos? Então, foi esse o nosso principal mote. Pode baixar aí, Jorge. Ó, eu tenho quanto tempo, hein, para não ficar tomando o tempo todo? Jorge? Você tem 1 hora e pouquinho. Danou, então tem que correr um pouquinho agora. Não. Tá bom, vai. Não, pode passar, não tem problema não. A gente tem até meio-dia e não costuma ter muitas perguntas, não. Fica bota aí de novo, que eu não me lembro mais de qual o objetivo da pesquisa, não. Pronto. Esse é o objetivo geral, né? Analisar a atuação dos conselhos, tá certo? E para isso a gente queria entrevistar para buscar o quê? A compreensão de secretários e dos conselheiros, tá certo? Logo abaixo tem uma lâmina que mostra a composição dos conselhos. Fica mais fácil vocês entenderem, de cabeça, são 9 conselheiros, não é? No máximo 11, porque o que acontece, gente? Eu fiz uma pesquisa antes dessa daí sobre o Fundef, só em Pernambuco. E a lei do Fundef, isso foi uma coisa, inclusive, que essa pesquisa da Fundagem repercutiu muito no MEC, a lei do Fundef, ela exigia o quê? Que houvesse, no mínimo, 4 conselheiros em cada conselho. Mas ela não dizia o máximo. Então, você tinha que ter um conselheiro do governo, você tinha que ter um conselheiro par de aluno, um conselheiro dos funcionários e um conselheiro dos professores e diretores. Aí, o que é que o prefeito fazia quando assumia? Ora, eu posso ter 4, no mínimo, mas não dizia o máximo. Eu nomeava mais uns 20. Então, o conselho passava de 4 para 20 e tantos, e esses que eu nomeei, claro que iam votar, né, sempre para aprovar minhas contas. E no Fundef, o secretário de Educação podia ser presidente do conselho. Então, a partir dessas pesquisas, dessas discussões que foram levadas a Brasília, etc., o Fundeb evoluiu um pouco nesse sentido. Ele determinou o número mínimo e máximo de conselheiros, e o secretário, ninguém da gestão, certo? Nem secretário, nem diretor de educação, pode ser presidente do conselho do Fundeb. Isso também foi um avanço, porque senão
você está pedindo né, a raposa tomar conta das galinhas, certo? Pode baixar aí, Jorge. Bom, essa metodologia, no Nordeste tem 1.700 e pouco, mas Jorge, na verdade, foi o grande responsável por elaboração dessa amostra, tá certo? E depois ele fez uma amostra que eu nunca tinha visto. Essa amostra fez o maior sucesso, a gente ia apresentar por aí, as pessoas queriam entender e pegar os detalhes, que ele realmente estratificou de uma forma que eu nunca tinha visto também, ficou muito bacana. E nós fizemos quase 3.000 entrevistas, né? Entre secretários, que foram 382 secretários, nesses 401 municípios. Alguns secretários não quiseram dar entrevista. Engraçado que nós fizemos essa pesquisa também qualitativa. Ela foi para o Nordeste inteiro, tá certo? E qualitativamente a gente entrevistou todos os secretários de capitais e mais um secretário de uma cidade, da menor cidade existente na região metropolitana ou mais próxima dessa capital, para a gente fazer um comparativo. Só não conseguimos entrevistar um único secretário de capital. E foi justamente o secretário de Recife. Esse cara, na época, ele pintou miséria para não falar com a gente. E olha que ele era um ex-reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ou seja, é um cara que sabia da importância, sabia o que é uma pesquisa científica, não é? Mas ele mesmo assim não quis de jeito nenhum, sabe-se lá quais são os motivos, mas foi isso, ficou faltando Recife, né? E todas as outras capitais a gente conseguiu entrevistar os secretários. Baixa aí um pouquinho, Jorge. Bom, gente, isso aqui é uma coisa bem técnica, que tem aí o que é Fundeb, para quem tiver dúvida. Eu acho que a gente não precisa ficar muito, né? É um fundo contábil, ele tem uma cesta de impostos, de diversos impostos que compõem, né, esse fundo, tá certo? E, na verdade, ele funciona como 26 fundos mais um, que é do Distrito Federal, não é? Então, isso aí está na página do MEC e tal, é uma coisa mais técnica, tá certo? Que eu acho que nem precisa tomar muito tempo da gente. Agora, lembrando, eu coloquei isso aqui, que ele foi depois de muita luta também, viu? Porque não foi fácil, não. Eu acompanhei de longe, mas eu tenho alguns professores, como o Luiz Fernando Dourado, Jamil Cury, que participaram diretamente dessa luta. E, finalmente, em agosto de 2020, ele foi regulamentado como instrumento permanente, né, que a gente ia entrar esse ano sem Fundeb e com pandemia. Aí, pelo menos, o Fundeb ficou. Ou seja, esse ano ia ser completamente caótico, mais caótico para a educação do que já está sendo. Tá certo? Então, ele é um instrumento permanente de financiamento da educação pública. Pelo menos existe essa garantia, não é? Coisa que quem está no poder hoje não estava muito disposto a manter essa garantia. Pode baixar aí, Jorge. Jorge? Aí a composição, tá, gente? 2 representantes do Executivo Municipal, um representante dos professores, um dos servidores, 2 de pais de alunos, 2 dos estudantes. E se houver no município, se houver Conselho Municipal e Conselho Tutelar, esses 2 conselhos têm assento também no Conselho do Fundeb. Só que a gente vai lá mais para quando a gente chegar em alguns resultados que eu vou selecionar aqui, que o tempo não vai permitir, aí a gente vai ver que como a política ela promove determinados arranjos, a política local, ela consegue se movimentar dentro da legislação, promovendo determinados arranjos que terminem por favorecê-la. É impressionante. Não é? O legislador, vamos supor que o legislador tem a melhor das intenções, mas mesmo assim, as forças políticas, isso é uma suposição, né? As forças políticas, elas conseguem, dentro desse ambiente da lei, se movimentar e se adaptar, fazer com que a lei se adapte a seus interesses. É impressionante. Pode baixar aí um pouquinho, Jorge. Bom, as funções do conselho, né, que eles são chamados de Conselho de Acompanhamento e Controle Social, eles participam ativamente da repartição,
transferência e aplicação dos recursos. Então, o Conselho, ele tem essa prerrogativa. O conselheiro, ele pode chegar em qualquer escola, ele pode chegar na Secretaria de Educação, e ele tem que ter acesso a todos os documentos, a todas as planilhas, a o planejamento da Secretaria. Ele deve supervisionar e acompanhar o censo educacional anual, né? E a elaboração da proposta orçamentária de cada ente. Essa pesquisa se trata de municípios, ela não trata do Conselho Estadual nem do Conselho Federal. Pode baixar aí. Aí agora eu acho que a gente vai ver alguns dados que essa é a idade média, o perfil, não tem uma coisa interessante. Tá, tem, né? Você veja que tem 64% dos secretários são professores e dos conselheiros também. Por que eu estou destacando 64% dos secretários? Porque quando eu fiz a pesquisa do Fundeb, a maioria esmagadora dos secretários municipais de educação não pertenciam à área da educação. Aí alguém pode perguntar, mas e aí, por que aconteceu isso? Aí a gente vai bater no limite da pesquisa quântica. A gente não tem a clareza por que aqui no Nordeste aconteceu esse fenômeno de as prefeituras, o poder local, não é, trazer professores, ex-professores ou professores para dentro da sua gestão municipal. Aparecem muitos servidores municipais, porque a composição do conselho, você tem professores, você tem diretores e o pessoal da gestão. E com sexo feminino, né, a educação ainda, por questões históricas, né, envolve outras discussões e outras áreas, né, ainda é uma área extremamente predominante entre as mulheres, principalmente no ensino fundamental, que é o caso aqui, né? No ensino, como na primeira infância, nem se fala. Quando você vai para o ensino médio, aí isso já equilibra mais um pouco. Baixa aí, Jorge. Bom, veja só. Essa tabela aqui, ela traz justamente como... Isso aqui são cruzamentos só, não são modelos, nada. Alguns cruzamentos. Aí, aqui nós cruzamos o quê? A representação por segmento, quem você representa dentro do conselho e qual é seu vínculo empregatício. Por que a gente fez isso? A gente queria saber, basicamente, tá certo? De onde vinham os representantes pais de alunos. Essa questão foi basicamente para a gente saber de onde eles vinham. Tá certo? Então você veja, representante do governo, 96% é do serviço público. Tem que ser mesmo, cara, é do governo. Não é? E por que 96% e não 100%? Isso aí é porque tem gente que estava sem vínculo, tem gente que não se vê, ou saiu do privado e está com carro comissionado. Bom, aí não bota que é do governo. Professor e diretor, totalmente esperado também. Mas vocês vejam aí que 66% dos representantes de pais de alunos são servidores públicos. E aí, dentro dos dados que não está aqui, desses 66%, tá certo? Que são do serviço público, nós temos mais de 20% ligados à gestão. Ou seja, estão ali pais de aluno. O que é que isso quer dizer? Eu chego, prefeito, ou eu, secretário da Educação, cara, arrumar um pai de aluno dá um trabalho danado se eu for usar uma estratégia democrática. Vamos fazer uma eleição, indicação, chama uma reunião. Aí o que é que eu faço? Eu chego na prefeitura, chego entre as pessoas que me cercam, ou chego para um diretor de confiança, tu tem um professor aí que tenha filho na rede, e o cara tenho, pronto, bota ele como pai de aluno. Só que ele está como representante dos pais de alunos, mas antes disso ele pertence a uma outra categoria, do serviço público, dos professores ou da própria gestão. Então isso aí você já vê que é um certo esvaziamento da condição de representante da sociedade civil. Ele já está atrelado ou ao sindicato dos professores ou à própria gestão. E para nossa surpresa, até 32% dos alunos, representantes de alunos, são também da gestão pública. Aí
é nessa hora que a gente vê algumas falhas na própria estrutura da política. Eu estou falando aqui de ensino fundamental. Eu não estou falando de ensino médio. O município, dentro da estrutura, né, ele é responsável pelo ensino fundamental, a educação, os anos iniciais, o ensino fundamental. O Estado, né, federativo, né, a unidade federativa estadual, ela é responsável pelo ensino médio e o governo federal pelo ensino superior. Aí onde é que eu vou no município arrumar um aluno que esteja no ensino fundamental e seja, por exemplo, emancipado? Os alunos têm até 14, 15 anos, eles não são nem maior de idade. Então, essa representatividade de alunos, a gente questionou mesmo, deveria, né? Mas isso não foi discutido, o Fundeb foi mantido como está, mas deveria ser revista, porque no ensino fundamental ela não funciona. O próprio prefeito, secretário de Educação, com toda a boa vontade do mundo, ele não consegue arrumar. Aí ele vai para onde? Para a EJA. Só que o aluno da EJA é um aluno completamente diferenciado em relação a quem está dentro da sua trajetória escolar mais ou menos esperada. Porque o aluno da EJA é pai ou mãe de família, está há muitos anos afastado da escola, ou alguns anos, estuda num período específico, ou seja, ele não vive a vida da comunidade escolar como um aluno que está na trajetória esperada, ele vive. Então, isso já é um problema sério. E a mesma coisa no Conselho Municipal e no Conselho Tutelar, que mostram também que eles são altamente ocupados por servidores públicos. Então, na verdade, os conselhos, eles são ocupados por servidores públicos. A sociedade está ali só como, não é, um adereço. Então, eles não vão atender, que é outro problema. O conselheiro, ele representa, uma coisa importante, que a gente detectou isso no estudo qualitativo. Os conselheiros, eles representam mais a si mesmos. Eles não fazem reuniões com os pares, eles representam o que eles acham que tem que ser importante. Os conselheiros que eu falo da sociedade civil. Eles não se reúnem, eles não se conversam, até porque é complicado, né? É difícil. Eu costumo dizer mesmo que eu trabalho com participação e controle social na educação, e eu sou um péssimo exemplo, porque eu nunca fui para reunião de pai e mestre, que meus filhos não davam problema, todo mundo era estudioso, eu não ia, eu não participava da comunidade, porque participar dá trabalho, e nesse caso aqui nas cidades, além de dar trabalho, ela gera o quê? Custo. Eu, para ir para uma reunião à noite, eu tenho que pegar uma outra condução, eu tenho que gastar gasolina, eu tenho que ter E os conselhos, eles, por lei, eles não têm recursos próprios. Depende do recurso da prefeitura. E eles não podem nem devem pagar salários, diferentemente do Conselho Tutelar. Mas aí a gente descobriu que aqui em Recife, por exemplo, eles criavam os jetões, ou seja, o cara que virava conselheiro ganhava R$1.000 de jeton pelas reuniões. Poxa, R$1.000 não é algo que se jogue fora, né? Não sei para vocês, eu não jogo. Mas imagina para um cara que é professor da rede, que aqui em Recife ganha 2.000, aí tu dá um jeton, tu fornece um jeton de 1.000 para ele, todo mês, para ele participar de uma reunião ou nenhuma. Tu vai votar contra os interesses desse gestor público que te nomeou? Claro que não. Você vai ficar, quer mais que aquela situação permaneça. Baixa aí, Jorge, que senão eu vou ficar antes do tempo. Aqui é um nível de escolaridade, não vou falar muito disso não, porque tanto secretário como conselheiros têm altíssima escolaridade, mas isso se justifica pelo fato que a maioria é professor, então a maioria tem nível superior, tá certo? Pode passar, Jorge. É uma coisa boa, né? E, em relação ao que se via antes, tá certo? E aqui, tá bom? Outro cruzamentozinho, como é que eles escolhem os membros? Não é? A gente foi perguntar isso. O cara é eleito, o cara é indicado, a indicação do prefeito, e isso foi um dado positivo, porque na época do Fundef, praticamente 90% era indicação, e aqui pelo menos o cara ou é eleito, sabe-se lá como é que é feita essa eleição, mas ou é escolhido pelo próprio segmento. Então isso é um avanço, né? Porque você tem ali os professores, você tem os diretores. Bom, de um olhar mais geral, se constitui um avanço, né, em relação ao que se via antigamente, onde
quem estava lá era o pessoal ligado à gestão de plantão. Pode passar para eu adiantar, que senão não termina não, na hora legal. Isso aqui é uma coisa interessante, só para, no que está destacado aqui, colorido, mesmo a lei não permitindo, ainda assim, em cerca de 5% dos municípios você tem o secretário ou representante do governo como presidente, e a lei proíbe isso. E esse cara assina esse negócio. Né? E aí? E você vê uma baixa participação, né, na presidência de representantes dos pais. Eles não se fazem presentes. A gente não sabe se é porque realmente a representação de pais é excluída, ou quando ele é eleito, ele pertence a outra categoria, na verdade, como a gente viu lá, né, de servidor público, de professor, diretor, aí ele se vê e responde, né, como se fosse dessa categoria e não como se fosse representante dos pais. Isso aí também, o limite da pesquisa não chegou a esse ponto. Ela para aí. Vai lá, Jorge. Pode passar essa daí não diz muita coisa, não. Sim, isso aqui é esperado. Os conselhos, eles não têm recursos próprios, a lei mesmo diz isso, e isso cria uma situação muito complexa, porque a maioria dos conselhos funciona dentro da secretaria, ou seja, é numa sala dentro da secretaria, numa sala dentro do que a gente chama aqui no Nordeste, Casa dos Conselhos. Tem algumas prefeituras que alugam uma casa e botam todos os conselhos, Conselho da Saúde, da Educação, da Merenda, tutelar, tudo numa casa só para otimizar, sei lá, para ficar concentrado, para as pessoas terem mais acesso, tá certo? Então, de toda forma, o conselho ele é vinculado à gestão. Se o conselheiro precisa de uma xerox, ele tem que pedir à gestão. Se ele precisa de uma garrafa d'água para uma reunião, ele tem que pedir à gestão. E essa relação de dependência, tá certo? É tida pela literatura e pelos vários pesquisadores da área como uma relação não desejada, não republicana, porque você começa a criar laços. Não é? Como é que eu vou depois criticar o diretor ou a gestão que é tão bacana comigo, bota lanchinho, ao invés de me mandar ir de ônibus para uma escola fiscalizar, manda um carro me levar? Então isso compromete todo o processo. O conselho é um órgão fiscalizador, é um órgão que deveria, tá certo, tá ali, não é, auxiliando e denunciando, inclusive aos próprios tribunais de contas, o mau uso ou não uso, né, dos recursos para a educação. Pode passar aí, Jorge. Aqui é a história da sede, né? Por que 100% não diz que não tem sede? Porque alguns pensam que a Casa dos Conselhos pertence ao Conselho, mas na verdade é da Prefeitura também. Aí pode passar também. Aqui a relação dos municípios, aí a gente estratifica pequeno, médio ou grande, pequeno até 20 mil, médio até 100 mil, grande acima disso, e se os recursos são suficientes. O que interessa aqui é que há um consenso dos municípios que os recursos são insuficientes, tá certo? Porque existe um discurso muito, muito perverso nessa lógica neoliberal que está aí, que a educação tem dinheiro, o problema é que ele é mal gasto, ele é mal aplicado. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Tá certo? Isso faz parte de uma narrativa justamente para dizer, não é, que tem países que com menos recursos que o Brasil per capita, ele produz uma educação com mais resultados positivos para seus habitantes. Só que esquece de dizer que alguns desses países, historicamente, aplicam dinheiro na educação há 300 anos. No mínimo, e a gente aplica apenas do Fundef para cá, da Constituição de 88 para cá. Antes teve a emenda Calmon, que ainda deu uma maquiada. Se for de 83 para trás, os gestores aplicavam o que eles queriam, quando queriam e quanto queriam. Então você não pode simplesmente pegar um dado momento, né, isolar do contexto histórico, cultural, de todo o financiamento da educação de cada país e fazer esse comparativo. Mas os defensores do neoliberalismo aqui no Brasil, eles fazem isso. Não, tem muito dinheiro, aí dão um número.
O MEC tem um orçamento de 120 bilhões de reais. Beleza, isso é muito dinheiro ou é pouco? Isso é muito dinheiro na minha conta. Aí seria, 1/10 disso seria muito dinheiro na minha conta. Mas isso é muito, isso é pouco, a gente não sabe. A gente não tem esse parâmetro. Eu acho pouco, acho muito pouco. Eu tenho um colega que foi presidente da Fundagem, foi deputado federal, participou ativamente dessas questões dos fundos, Paulo Rubem, deputado federal aqui de Pernambuco, e ele costuma muito comparar. Se bota 120 bilhões na educação e cerca de 170, alguma coisa assim, na saúde, e se paga 1 trilhão e 300 bilhões de dívida, da dívida pública. Ou seja, 1 trilhão vai para os agentes financeiros que compraram, né, os títulos da dívida pública. Isso aí ninguém fala. As reformas foram feitas só em cima de 50% do orçamento, que corresponde justamente aos detesto essa palavra, aos gastos sociais. Esses foram muito, eu prefiro chamar de investimentos, mas não vou teimar com isso sempre. Pode passar aí, Jorge. Então, a gente não pode achar que a educação tem tem dinheiro. O que falta é gestão. A gente está vendo aí as gestões federais, né? Vamos lá. Isso aqui meio que para fechar, porque apesar que eu estou em casa, não trouxe um copo d'água para beber, já estou com a garganta no limite. Isso aqui a gente perguntou aos conselheiros, tá certo? Porque os conselheiros, gente, eles têm que lidar com planilhas, com legislações, com transferências de recursos, tá certo? E eu conversando, é engraçado, a vida é bem engraçada às vezes, né? Às vezes não tão. O atual governador daqui de Pernambuco, ele o nome dele é Paulo Câmara, ele é um quadro, que ele era um quadro técnico, e por questões da política, o então governador na época, Eduardo Campos, que ia ser candidato a presidente, escolheu ele. E esse cara é um quadro técnico, ele é oriundo do TCE. Coincidentemente, um ano antes, ele estava terminando o mestrado dele, num mestrado que até Jorge deu aula muitas vezes lá, que é aquele mestrado de gestão pública com a Sudene, né, Jorge? Do CCSA com a Sudene, eu acho, alguma coisa assim. E esse Paulo, ele me convidou para analisar os dados dele, claro, me remunerando, evidentemente, né, como consultor. E eu tive algumas reuniões com ele, tá certo? E ele me pareceu uma pessoa completamente normal, que queria fazer a carreira dele ali, como eu, como vocês. Não tinha essa questão da ambição política. Mas eu conversando com ele, ele era conselheiro, ainda, né? Conselheiro não, perdão, auditor do Tribunal de Contas do Estado, certo? E na época, conversando com ele, eu perguntei, mas me diga uma coisa, qual é a tua formação? Ele me disse, eu sou administrador e tal. Eu digo, e como é que vocês lidam com essa questão da tributação, da legislação? Não, a gente tem assessor jurídico, a gente tem contador, quer dizer, um auditor do Estado, assim como um deputado federal, um senador, um auditor, ele tem uma gama de profissionais por trás dele que dão suporte. Os conselheiros não tem nada, o conselheiro tem um mandato de 2 anos, aí o cara entra, a primeira reunião, né, normalmente só ocorre com 4, 5 meses de mandato, o cara joga um monte de papel e planilha na frente dele para ele analisar. Você acha que ele analisa alguma coisa? Ah, Henrique, mas ele tem escolaridade superior, eles são professores. Eu também sou e eu não entendo patavina de muita legislação. Eu tenho essa legislação do Fundeb mesmo, meu doutorado foi sobre Fundeb, e eu apanhei os 2 anos para entender essa legislação de transferência, de vai e vem, de fluxo. Então, a gente foi perguntar a eles, pode ver aqui, tem na coluna, escolaridade dos conselheiros, fundamental, ensino médio, superior e pós-graduação. Não tinha diferença, mas os outros colegas da pesquisa, superior e pós-graduação, por mim ficava tudo superior, né? Porque, bom, aí você veja que os percentuais são muito próximos, muito sim, ó. O cara que tem ensino fundamental, ele diz que foi fácil. Mentira. Claro, a pessoa mente, o cara fica com vergonha de dizer que não sabe. Isso acontece, já sabe, em questionários, né? As pessoas têm vergonha. Isso quando você pergunta a renda, o cara tem vergonha. Se o cara ganha muito pouco, ele tem vergonha de dizer que ganha muito pouco. Tem essas questões. Mas tudo bem, vamos assumir que não é mentira, ele achou fácil.
O da pós-graduação, fácil. Agora, se você juntar difícil, muito difícil, incompreensível, de fundamental e pós-graduação, e para mim é tudo a mesma coisa, o que é difícil, muito difícil, incompreensível, para mim é praticamente a mesma coisa. Olha como os percentuais são praticamente iguais. Então, os conselheiros, eles não têm a menor estrutura de apoio para exercer a atividade principal deles, que é a de fiscalizar, de entender como esses recursos são aplicados, é entender como esses recursos chegam, tá certo? Como eles são manuseados, tá? A gente descobriu uma coisa muito interessante. Curiosamente, todo ano, véspera de eleição municipal, sobra muito dinheiro do Fundeb. E o que é que acontece? Os professores e profissionais da educação têm um 14º e, às vezes, um 15º salário. Eu estou dizendo que é errado, que não deve ter? Não estou dizendo isso. Agora, o dinheiro sobrou de onde? Se lá em cima eles dizem que o dinheiro é insuficiente, os secretários. Né? Sobrou porque o Fundeb é assim, é 60% para pagar o pessoal, no mínimo, e 40% para investir. Só que se esse 60% se transforma em 70, 80, 90, ele vai tirar daqueles 40 do investimento. Então, esse investimento, ele tem uma margem para você mexer com ele. E isso é usado, muitas vezes, nessa questão desse pagamento. Claro, quando eu faço o 14º e 15º dos professores, eu garanto que aquela turma todinha vai votar em mim ano que vem. Porque sabe que vai ter essa prática que não é ilegal. Não é ilegal. Agora, a que preço esse dinheiro é acumulado do investimento? A gente não sabe. Bom, gente, e para completar, a gente no final perguntou a eles se eles tinham recebido algum curso, alguma capacitação específica para ser conselheiro. 80% disse que não. E a gente criou um curso com poucas pretensões, né? Inicialmente, para ver como é que funcionava, um curso de formação para conselheiro, coisas básicas, direitos humanos, política educacional, a questão do financiamento da educação, né? Eram 4 módulos. Esse curso tomou um vulto muito grande e a gente começou a ser chamado para o país todinho para dar esse curso, e depois tentamos fazer ele à distância na época, mas aí vieram as mudanças, né? Principalmente a partir de 2019, e o nosso primeiro diretor de formação, lá, que é responsável pela área de formação da Fundagem, foi não sei se era general, coronel, para mim é a mesma coisa, me desculpe aí, mas ele disse que ninguém precisa de curso de formação, ninguém precisa dessas coisas. Aí ele cancelou todos os cursos e mandou devolver o dinheiro. Pronto, é isso, gente. Eu espero que eu tenha contribuído, né, de alguma forma aí para vocês. Estou aberto aqui a discussão, pergunta, bate-papo. Se sintam à vontade. Agora me deem 3 segundos que eu vou tomar um copo d'água, tá certo? Qual a palavra, gente? Ok, estamos esperando. Tá bom. Pronto. Obrigado, gente. Beleza. Então, a nossa tradição aqui, Henrique, é que a gente abre primeiro para os alunos, se há perguntas. Às vezes aparece alguém de fora, aí pode falar também. Depois eu costumo fazer alguns comentários, algumas questões. Não sei se alguma aluna ou algum aluno tem perguntas. Não? Bom. Jorge. Oi, Sheila. Oi, obrigado. Bom dia, Henrique, bom dia a todo mundo. Já que o pessoal ficou quietinho, eu queria fazer 2 perguntas. E você é área de educação, né, Sheila? Então, quando eu digo abrir, eu fiquei já olhando aqui para sua foto. Não, eu trabalho na verdade, eu trabalho na área da assistência social. Na Secretaria de Assistência. Tá mas certo, desculpa. O que eu queria perguntar, Henrique, é o seguinte: você mostrou para a gente essa relação assim do poder público com
os conselheiros no sentido das indicações e tudo. Você percebeu algum movimento contrário? Ou seja, pessoas que começam a participar dos conselhos e depois se lançam na carreira política como candidato a vereador, por exemplo? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é o seguinte: tem vários campos assim das políticas públicas que têm conselhos, né? Você mesmo citou. Tem conselho da educação, da saúde, da assistência social e por aí afora, né? Em outros países, assim, com regimes democráticos, você sabe me dizer se a forma de controle social é da mesma maneira ou não? Se você puder comentar isso, fico agradecida. Beleza, eu vou começar pela segunda. Olha, com relação a outros países, eu sei que eles têm, alguns países anglo-saxões, eles têm instâncias. Agora, eu como não sou um estudioso profundo desse processo em outros países de conselhos, eu fico meio receoso de dizer que são conselhos, mas existem instâncias, sim, participativas da sociedade com composições específicas em alguns desses países, principalmente você encontra na França, Agora, eu não sei te dizer, não é, em que medida esses conselhos estão dentro da estrutura de gestão pública, como aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, não quando a gente volta lá para os anos 70, 80, nós tínhamos os conselhos populares, que é justamente o embrião dos futuros conselhos gestores. E esses conselhos populares, eles não tinham natureza institucional, jurídica, que garantisse ele na estrutura do Estado, como os nossos conselhos têm, e que muita gente achava isso um exagero, mas se comprovou recentemente, que se não estivesse nessa estrutura, eles tinham sido simplesmente eliminados do mapa. Não é? Eu não sou um estudioso também dessa profundo, mas quem estuda os conselhos de saúde sabe que na área da saúde os conselhos têm uma participação extremamente importante e de forma extremamente efetiva. Né? Eles são exemplo de conselho desde o início dos anos 90, está aí. Não é? O tão bombardeado e mal falado SUS até tempos atrás, e hoje está todo mundo dizendo, graças a Deus que temos um SUS, não é? nesse formato tão combatido, não é? com os recursos congelados, etc., tá certo? Com um corpo médico de pesquisadores absurdamente capacitado, e que tem como os conselhos de saúde são exemplo para a gente que trabalha com outros conselhos. Quanto à tua primeira pergunta, eu não posso falar pela pesquisa. Realmente a pesquisa ela não capta isso, até porque isso é um processo meio, sabe? Mas é inegável, quem acompanha a política aqui, estou falando aqui de Pernambuco, de Recife, Jorge sabe um pouco. Existe uma conexão muito grande entre lideranças comunitárias que transitam em diversos conselhos. Isso é um problema. Existem trabalhos importantes na literatura sobre isso, que é justamente a profissão conselheiro. O cara é conselheiro da merenda, é conselheiro da educação, é conselheiro tutelar, que inclusive conselheiro tutelar é remunerado. Existe campanha aqui eu moro em Olinda, eu estou cansado de ouvir, venha votar para o conselheiro tutelar, não é nada, aqui se paga R$4.000 um conselheiro tutelar, mais que se paga um professor. Não estou dizendo que ele não merece, que é uma coisa que eu jamais seria, porque ele lida com situações extremamente traumáticas, etc. Tá certo? Não estou dizendo que não merece, por favor, mas é uma coisa que chama a atenção daqueles que querem cooptar os espaços para interesses privados. Então, com certeza, né, existe essa dinâmica, essa movimentação, com um conselho ser uma espécie de escadinha, ou então um lugar para alocar, como é que a gente chama, meu Deus, parceiros políticos, sei lá, cabos eleitorais, etc. Mesmo sem a remuneração, mas ele tem acesso, ele tem legitimidade para transitar nesse meio aí.
Eu espero que tenha conseguido responder. Sim. Respondeu sim, Henrique. Beleza. Que a gente percebe bastante essa relação, né, assim, Isso. dessa política eleitoral, né, com os conselhos e tudo. Exato. Às vezes é meio complicado isso. E infelizmente a gente vê isso eu acho, aí a gente está batendo um papo, eu não tenho dados de pesquisa. Isso ocorre, inclusive, mais no Conselho Municipal de Educação, porque o Conselho Municipal de Educação, ele é mais político, ele é mais de planejamento, e se torna mais fácil nesse ponto, né? Você é menos exigido, talvez, você não tem que assinar, não sei. Mas eu percebo que no Conselho Municipal de Educação, que é engraçado, e aqui existe uma forte associação. Parte do Conselho do Fundeb também é Conselho Municipal de Educação. Então, a gente percebe isso aí, sim, de você ter o primeiro degrau, ou o segundo ou terceiro degrau, para você entrar nessa questão de você ser candidato a vereador numa cidade ou outra, ou ser cabo eleitoral, que isso virou profissão. Não sei como é em Minas, mas aqui é uma profissão, né? O cara garante tantos votos, recebe por isso, por aquilo. Bom, tem essa dinâmica aí, sim, infelizmente. Se passa de jogador de futebol virou uma profissão, quanto mais cabo eleitoral. Desculpa, Flora, eu já vou passar a palavra para você, mas eu tenho que contar essa história. Eu estava em Barranquilha, na Colômbia, dando curso lá, nesse convênio que Silvio fez com a Universidade do Norte, e o time do Flamengo estava lá no mesmo hotel que eu estava. E aí eu cheguei para... As aulas eram à tarde, que eu dava, eu cheguei para tomar café da manhã, 8h30, né, um pouco já tarde. O time do Flamengo tinha todo ido embora, mas o restaurante estava lotado, assim, aí tinha uma mesa ali, eu sentei. Um cara chegou, falou comigo em espanhol, pediu para dividir a mesa comigo, eu disse que podia dividir, podia sentar e tal. Daí ele começou a puxar papo, perguntou de onde eu era, eu disse que era brasileiro, de Belo Horizonte, quer dizer, de Recife, de Olinda, Recife e tal. De Olinda. De Olinda. E aí ele disse, eu morei em Lagoa Santa, 6 meses, 1 ano, eu disse, foi. Eu disse, porque eu sou parça de fulano. Parça. Que é um jogador de Medellín, que jogava no Flamengo. Então, onde ele mora, eu moro com ele, tal. E aí eu disse, bicho, você tá sendo tão simpático, tal, eu vou perguntar pra você, o que é parça de jogador? Assim, é uma profissão? Mas não, é profissão, eu vivo disso e tal. Aí ele saiu dizendo como é que ele faz jus ao salário dele, né, as coisas que ele faz pro jogador. Algumas eu não posso contar aqui, não. Outras ele vende muamba, buscar, né, o cara eles vão muito para o exterior, trazem coisa, ele vende, eles racham um lucro, né, aí é um extra que ele ganha, tal, e ele ganha um salário por mês do cara para fazer uma série de coisas para o cara. Então é uma profissão mesmo, não é essa brincadeira que tem um do Porta dos Fundos que brinca com isso, mas é verdade, é uma profissão. Aí ele começou a mostrar, aquele ali é passa de fulano, aquele é passa de ciclano, aí tinha, a maioria era brasileiro, né, que estava nas mesas e tal, aí ele só dizendo, passa dos jogadores do Flamengo. Então. Mas então se passa, a profissão, imagina cabo eleitoral, né? Jorge, lembre-se de um exemplo trágico de parça, que é daquele goleiro que foi o Passa que fez isso, né? O Macarrão. Levaram aí Palmeiras para matar a moça. Né? Você veja um exemplo, que aquele era um Passa, né? Aquele cara não vivia. Macarrão era o Passa de Bruno. Exato. Tá bom. Mas vamos lá. Flora, desculpe, mas eu não me contive a contar essa história. Né? Por favor, Flora. Sem problema. Bom dia. Eu estou fazendo mestrado no Departamento de Ciência Política na UFMG, e aí estudando exatamente políticas educacionais, né? Então, por isso me interessei demais e fiquei feliz. Obrigada pela fala, aprendi muito. E, assim, tenho comentários e tem várias coisas, né? Foi me suscitando várias coisas, não necessariamente são perguntas, enfim, são questionamentos. Primeiro deles, no sentido do que a Shirley falou, que você falou também, assim, do que aconteceu recentemente com todos os conselhos, né, desse esvaziamento
mas também você falou depois, por outro lado, de uma ocupação, né, logo em seguida, de uma ocupação que a gente não sabe, que é suspeita, no mínimo suspeita, a gente precisa suspeitar do que está acontecendo, porque no final das contas a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, e o que eu quero falar sobre isso é um pouco desse dilema, assim, a gente não quer que esses espaços de participação sejam esvaziados, mas que tipo de ocupação que está existindo, né? Eu acho que é exatamente, e pelo que eu entendi, esse é um dos cernes da pesquisa que vocês fizeram. Que tipo de ocupação está existindo nesses conselhos? E quando você falou sobre o padrão do Nordeste, se eu entendi bem, sobre o padrão do Nordeste, de que os conselheiros são professores? Em sua maioria. Em sua maioria? Eu fiquei pensando que tipo de valor, e se a gente pode dar um valor a isso, né? Assim, se é um valor negativo ou se é um valor positivo. Porque quando você falou a primeira vez, eu falei, poxa, que legal, conselheiros professores, entendem sobre a área. Depois, quando você falou do cabo eleitoral, eu já fiquei, né, tem realmente essa... Mas eu não, continua. Então, eu queria... eu fiquei com essa dúvida se a gente pode... Se esse é um ponto que precisa de mais aprofundamento, né? Porque se por esse lado de ser uma pessoa técnica da área existe, se esse lado existe, eu acho que eu torço para que ele tenha algum efeito positivo. Não, deixa eu te esclarecer. Eu acho que eu não me fiz entender direito. Deixa eu te esclarecer uma coisa. Vê só. Os conselheiros, quando a gente, tanto conselheiros quanto secretários, quando a gente pega e vê que a maioria é professor, isso é uma coisa muito positiva, tá certo? E os conselheiros, não só a questão dos conselheiros, como dos secretários. É muito importante que os secretários da educação tenham sido professores. Uhum. Isso aí o que talvez não tenha ficado claro e tenha te confundido um pouco é o seguinte: os conselheiros daquele segmento, sociedade civil, esses sim estão sendo ocupados por pessoas que não... Eles, antes de serem sociedade civil, ou seja, antes de eles serem par de alunos, não é antes de serem par, mas eles, além de serem par de alunos, eles são, de certa forma, indicados pelaquela gestão. Então, não é a questão do fato de ele ser professor, é dele ser um professor que foi indicado para exercer a função de conselheiro de par de aluno por um gestor. Sim. Então, de alguma forma, ele vai ter algum elo com aquela gestão. Uhum. Certo? Agora, o fato de nós termos mais professores, no caso professores, né, que são 70% de professores, é um dado muito positivo. Quando a gente compara com o Fundef e com outros estudos de conselheiros, do Conselho Municipal, etc., etc., você vê que naqueles estudos eles mostram uma ocupação literal. Você vai encontrar um cara que é economista, nada contra as outras profissões, mas são pessoas que não conhecem o chão da sala de aula, que não conhecem as especificidades da gestão escolar, né, dos recursos. Então, é nesse sentido. Eu só falei, a ocupação eu falei em 2 momentos. Foi nesse do segmento par de aluno, que o interessante, assim, eu não sei se você percebeu, o melhor dos céus é que fossem os pais, realmente pais de alunos, que se interessassem. Eu até dei meu exemplo, que eu pesquiso isso aí e eu não participei da vida, eu não ia para reuniões, porque na minha cabeça, né, e como na cabeça da maioria dos pais, isso aí a gente pegou na pesquisa qualitativa, quando é que um pai vai na escola? Quando o filho está dando algum problema, quando ele é chamado, ou quando tem alguma festa. E eu estou falando pai, mas na verdade é mãe, que o pai é que não vai mesmo. Isso quando o pai tem a figura presente, às vezes nem tem. Mas o ideal é que os pais tivessem essa organização, mas nós não temos essa organização. E eu até ressaltei também, cria dificuldade para o gestor bem intencionado. Pô, eu quero um pai de aluno aqui, mas ele não consegue, ele tem que fechar aquele conselho.
Ele precisa fechar, ele não consegue mobilizar, ele não consegue que a pessoa vá a reuniões, ele não consegue nada disso. E aí, o que acontece? Ele vai ter que adaptar. Eu não estou nem partindo para aquela coisa da má intenção. Eu vou botar, que deve existir também, evidentemente, com certeza. Inclusive, eu esqueci de falar durante a minha fala, que mesmo com todas essas limitações que a lei impôs, se lembra, eu falei lá no início, mas eles dão um jeitinho e tal, nós, quando fomos porque assim, os dados quantitativos, as 3 mil entrevistas, foi uma empresa que a gente supervisionou, que a gente não tem, somos poucos pesquisadores, nós não temos perna para ir para esses municípios todos, esses 400 municípios. Mas os dados qualitativos, eu participei de 4 entrevistas dos 9 estados e a minha colega, né, que é a outra responsável pela pesquisa, participou em 3 e nós nos acompanhamos dos pesquisadores. Teve um município, inclusive de capital, que montou o conselho para receber a gente. Não tinha um conselho. E quem nos falou isso foi um dos conselheiros que ele tinha montado. Ele disse, faz um ano que não tem conselho. O conselho aqui é só assinar, a gente assina para ninguém que se conhece. Para você ver. Isso numa capital, numa coisa como o Fundeb, que exige que tem fiscalização em tese, né? Imagina como acontece nos conselhos que não tem isso. Tá certo? Bom, espero ter te respondido aí. Entendi. Pelo que eu entendi, a gente precisa, nessa questão, observar de que segmento a gente está falando, né? Dentro dos Isso, exatamente. Legal. Agora vai ser inevitável que é aquilo que eu falei para você, né, eu falei durante a explanação. A Secretaria Estadual da Educação, ela é responsável por, sei lá, tem município aí. Eu tive num município recente aqui, Jorge conhece, ou já deve ter ido, ou conhece, é Floresta, né? Que Flávio tem um monte de primo lá, um amigo nosso. E eu fiquei impressionado com Floresta. As escolas estaduais de Floresta, eu fui dar curso, não foi... Eu fiquei impressionado, tudo com ar-condicionado, pinta, maravilhosas as escolas. Aí eu fui perguntar o tamanho da rede, estadual, municipal, não sei o quê, não sei o quê. Poxa, uma cidade de 40 mil habitantes, ela tem uma rede de 6 mil alunos. É muita gente que vem de outros municípios e tal. Então, eles empregam muitas pessoas. A educação como um todo, né, na prefeitura e contando a escola estadual, e tem cidades que tem algumas faculdades, emprega muita gente. Então, é difícil até você escapar na categoria pais que tem alguém ligado a professor. Mas é uma coisa que acontece. Né? E também não teria cabimento a gente proibir uma categoria de participar. Exato. Afinal, o professor tem filho também. Fica só essa questão, como você colocou, esse dilema. Aí entra a pesquisa qualitativa e tal, né, como a gente fez em alguns municípios. Eu não falei de resultados qualitativos aqui, porque não ia dar tempo. Ia ficar uma coisa muito extensa. Sim, mas é isso. Desculpa, perdão. Desculpe. Não, é que eu pensei... Continua, diz aí. É porque a gente fica pensando, então, né, por que em alguns municípios o conselho faz diferença e por que em outros municípios esse conselho é um conselho fantasma ou um conselho para outros fins. E aí você chegou a falar, não sei se você usou essa palavra, esse termo, né, mas capacidade burocrática, capacidade estatal. E aí eu me liguei dessa questão dos professores, né, dos participantes dos conselhos, membros serem professores, pensando aí no que... enfim, mas... Tem uma variável que é muito difícil ser medida nesse processo aí, que é a vontade política do gestor. Sim. Por isso que eu fiz questão de pontuar que nessa capital, o gestor, ele fabricou um conselho só para receber nossa pesquisa. Ou seja, esse cara está pouco se lixando. Ele tem um grupo ali que assina como se fosse conselheiro, ele inventa as eleições, e pronto. Isso aí tem muito a ver com a vontade política do cara. Aí isso é diferente da capacidade institucional, até porque é uma capital. Ele não tem essa desculpa de eu não tenho uma capacidade burocrática instalada. Tem. Eu não tenho memória da burocracia dos outros. Tem. Aí tem essa variável que é muito complicada. O cara não vai dizer, eu tenho uma vontade. Ele não vai falar isso. Ele vai, né, sempre tangenciar o tempo todo. Sim. Se tiver tempo, mais um comentário e uma pergunta rápida. Pode falar. O comentário é a respeito do que vocês estavam falando logo
recentemente sobre como funcionaria em outras áreas e tal. Eu fiquei pensando que na saúde os conselhos têm uma efetividade, que a gente pode chamar assim, mas também na área da saúde tem outros espaços, né, também de participação, as comissões tripartites, outras... É diferente, isso. Me parece que eu faço até... Na educação não tem esses outros espaços, né, nem sei se existem, e se existem, não me parecem consolidados, né? O pessoal da saúde, ele partiu muito na frente, e aí eu não... Ups. Acho que cortou, caiu lá, eu acho. Sim. Foi. Sim. Pronto. Você caiu, Henrique, eu não viu nada que você falou. Institucionalmente, me parece que os conselhos da saúde, do campo da saúde, principalmente por causa do SUS, tá certo? Eles são mais sólidos. Agora, eu não sou um pesquisador da área que vou me atrever aqui, não, eles têm mais participação, mas que na literatura, né, de educação, se você for ler sobre, eles, de vez em quando, eles fazem um comparativo que na saúde eles são mais institucionalizados, mais organizados, e realmente, eu não sei se são mais efetivos, mas eles são mais participativos, segundo a literatura, quando faz essas comparações aí, alguns autores da educação que faz essa comparação com o SUS, que eles partiram muito na frente, a gente partiu muito atrás. A gente tá com o conselho, né? Eles estavam se estruturando de uma forma mais interessante de 2003, 2004, 2005, na verdade, né? A partir das discussões do Fundeb, que viria a ser instituído em 2007, efetivamente. Aí estava essa discussão, ela estava muito latente, né? Aí depois ela veio, né? Até praticamente, se não fosse a gente das universidades, das fundações, né? Você veja mesmo, o que seria do SUS se não fosse a resistência dos profissionais, do pessoal da Fiocruz, do pessoal, né? Talvez muito pouca gente se lembre, mas havia um projeto de esvaziamento do SUS até recentemente, antes de estourar essa pandemia, e o SUS se impor e dizer, sem SUS, esse país não chega a canto nenhum. Não é? A mesma coisa tem que acontecer com a educação. Deveria, e assim, graças ao que eu estou falando, eu vi a luta de muita gente, de muitas instituições, das universidades, o Jorge aí pode falar melhor do que eu, porque se não fosse esse pessoal, não é? Eu não sei onde a gente estaria discutindo educação, como a gente estaria, né? A gente teve casos aí de, reitor se suicidando, ex-reitor se suicidando por falsas acusações. Gente, isso é muito grave. E depois inocentou, pronto, beleza, o cara era inocente. O que é isso? O caso lá de Santa Catarina. Não é? Essas acusações ridículas. De onde é que vem a pesquisa? As coisas andaram com... Ele era reitor. Ele era reitor, não era ex-reitor, não. Reitor, né? Ele era reitor, não era Então, reitor. Eu falei reitor, porque você não era reitor, não é isso? E a pesquisa, e a ciência, vem de onde? Das universidades. Das universidades. Onde é que está a massa pensante? Está nas universidades. Né? Bom, isso aí. Porque senão eu vou terminar me empolgando demais. Vamos lá. Alguém mais quer fazer? Senão eu vou fazer uns comentários aqui agora. Eu ainda quero... E até legal porque... Oi, Flora, desculpa. A pergunta objetiva, tá? Desculpa. Existe algum estudo no mesmo padrão aí, estrutura do que vocês fizeram para município, sendo para estados, ou você conhece alguma... Não, nesse padrão de estado não. O que eu vejo é muito estudo de caso comparativo. Uhum. O cara pega um estado, 2 estados, porque é muito difícil também, né? Você ter... Olha, se município, que são muitos, já não é fácil você acessar esses conselhos no nível estadual. Por exemplo, você tem que fazer parcerias locais. Por exemplo, o Jorge, que é um pesquisador que hoje está radicado em Minas,
para ele chegar aqui e acessar uma reunião do conselho, que é muito complicado. A reunião do conselho é praticamente, elas são a porta fechada, é muito difícil, mas os documentos, tal, do conselho no Piauí, conselho do Fundeb do Piauí, não é fácil. Aí você tem que ter uma rede de contatos, não é, que viabilize esse processo, tá certo? Porque no caso dos municípios, eles são muitos. Na época, Jorge fez uma amostra, a gente tinha os municípios para substituir, caso é diferente, mas os estados são 27. Aí, aparentemente fácil, né? Vamos lá nos 27 estados, mas não é. Não é. Vide o caso aqui de Recife, que a gente nunca conseguiu entrevistar o secretário de Educação de Recife. Eu não sei nem quem é o sujeito que está lá agora. Não faço a mínima ideia. O novo, né? Que agora começou outra gestão. Beleza? Bom, então o comentário que eu ia fazer, até pegando carona na questão de Flora, e nessa discussão final de vocês sobre a saúde, por exemplo, na verdade eu acho que tanto a saúde em primeiro lugar e a assistência social em segundo, são áreas onde há uma organização dos profissionais da área, há um isomorfismo institucional normativo muito forte desde os anos 80. Então, essas duas áreas tiveram uma atuação muito mais forte na Constituinte, por exemplo, o chamado lobby sanitarista foi conseguiu arrancar o grande conquista civilizatória do Brasil, né? A grande conquista civilizatória do Brasil das últimas décadas, né? O Jorge está caindo. A assistência social, o pessoal, as assistências. Vamos ver. Tá ouvindo agora, não? Tá, agora tá legal. Então, o lobby da assistência social também foi forte na Constituinte, tanto que conseguiu arrancar o BPC, depois a construção do LOAS, né? A educação, o que eu percebo é que existe menos essa unidade, né, esse isomorfismo normativo institucional, mas eu percebo que ele pode ser um pouco induzido, né? Então, por exemplo, no caso da assistência social, que eu estudei melhor, a NOBSUR, ela tinha uma série de requisitos de profissionalização, exigindo que o assistente social fosse incluído em certas ocupações, em outras poderiam ser profissionais de nível superior. Ela levou a um processo de profissionalização e o isomorfismo normativo, o reforço do isomorfismo normativo, que levou ao quê? Justamente uma coisa que vocês viram aí com o Fundeb, né? A secretária, geralmente, de assistência social ou de desenvolvimento social, deixou de ser a mulher do prefeito para ser um assistente social profissional. Você se profissionalizou. E o que eu percebi agora, Henrique, vendo a sua apresentação, é que o Fundeb teve um pouco esse efeito de criação do isomorfismo normativo, levando secretários, né, os secretárias de educação a serem pessoas da área da educação, né? Então, como você mostrou, tem muitas falhas, mas tem um avanço importante aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Estou vendo. Levou um avanço importante. Inclusive, o Chico Soares, que você conhece, está mobilizando aí uma rede para uma discussão de mudanças no Fundeb. Eu vou ver se vou passar para ele seus contatos, que pode ser que ele queira conversar com você sobre isso. Beleza. Tá? Eu acho, alguém mandou um chat aqui, deixa eu ver. A Flora, parece que o principal instrumento de coordenação federativa na saúde é o SUS, enquanto na educação, na falta do Sistema Nacional. Exatamente. Então, é o SUS, no caso da assistência social, se consiga primeiro o LOAS tal, e depois, já nos governos do PT, a criação do SUAS, né, que é uma imitação da área social do SUS. Ainda não existe um mecanismo de coordenação como esse na área da educação. Então, o Fundeb é uma semente disso, talvez, né, que pode terminar levando a uma articulação nacional, como existe o SUS e o SUS. Né? Concordo. Então, não sei, Henrique, se você quer comentar. Não, inclusive, o Fundeb, na verdade, né, ele traz uma organização maior. Agora, o braço dele é o financiamento só, né? Quando a gente fala do SUS, é muito mais amplo, né?
Mas, como o Jorge falou, nessa pesquisa, as nossas conclusões são extremamente voltadas para os avanços que ocorreram num curto espaço de tempo. Porque essa coleta se deu em 2015 e o Fundeb ele começou em 2007 e as repercussões dele nos municípios, tal, você começa a medir a partir de 2008, 2009. Então, num curto espaço de tempo, ele já deu um sentido melhor, como a pesquisa Morte, vocês realçaram aí, né? Só em ter profissionais do campo educacional à frente, tanto da gestão quanto dos conselhos, isso é um avanço muito grande em relação ao fundo anterior, que era completamente desprovido de fiscalização, de qualquer coisa. Ele existia, era a semente da semente, a gente também não pode demonizar, foi a primeira experiência, não é? Começou focalizando, tal. A gente não pode dizer, não prestou, não, de forma alguma. Ele deu, inclusive, alguns caminhos para que aquelas falhas tão gritantes, que chamavam tanta atenção, elas não se perpetuassem no novo fundo. Né? Isso aí realmente, o Fundef tem esses méritos, sim. A gente não pode simplesmente, que não foi o que se esperava, nada prestou, não, de forma alguma. Ali, como o Jorge falou, o Fundeb é uma semente, o Fundeb foi a semente para essa semente agora, e isso depois tem que ir para o campo como o SUS, tem que ir para todo o ambiente da educação, não só a questão do financiamento. Não é? Aí talvez a gente chegue mais perto, talvez, claro, a preeminência, ainda mais agora, depois disso tudo que a gente está vivendo, de um SUS, claro que não vai se comparar, porque o SUS é a vida. Não é? O SUS, a gente depende dele. Né? As pessoas que moram nas cidades menores, as pessoas que moram nas periferias, as pessoas que não estão mais podendo pagar plano de saúde e agora está caindo essa ficha, né? As pessoas que pagavam plano de saúde, eu estou vendo muito nesse sentido, plano de saúde que você acha que está... uma analogia interessante com a educação. Sempre que se fala em escola privada, a gente enche a boca e pensa nas escolas que nós estudamos e nossos filhos estudaram ou estudam. E a gente esquece que 60%, 70% das escolas privadas são escolazinhas de bairro, com profissionais mal pagos, sem estrutura. Muitas, aqui, tem um aqui na frente da minha casa, Jorge, aqui nos Butrins, que o telhado da escola é todo de alumínio, aquilo ali é um forno. As crianças, acho que vão sair com... E o cara paga lá seus 100, 150 reais, por quê? Meu filho está na escola privada, não está na porcaria da escola pública, e a gente tem aqui escolas públicas muito superiores a grande parte das escolas privadas. E isso, as pessoas não atentam a isso. Tem alguns pesquisadores chamando a atenção desse processo. As escolas privadas, elas não são homogêneas pelo topo, não, muito pelo contrário. A classe média e média alta que se acaba todinha em consignado, em sangue para poder botar os filhos, né, nas melhores escolas, para eles poderem entrar nas melhores universidades, é uma coisa, mas quem está fora desse escopo, e a maior parte dessas escolas privadas, tem que chamar atenção para isso. Né? Hoje é muito mais interessante. Aqui em Pernambuco, o Jorge conhece, a gente tem algumas escolas de referência, tem uma escola de referência de Pernambuco que é dentro do Porto Digital, que é um dos maiores polos de tecnologia de Pernambuco, tem uma escola estadual lá dentro. Ora, esses alunos, eles estagiam lá no Porto Digital, eles convivem com os profissionais do Porto Digital, e isso para eles é um ganho, não é? Os PIBIC ensino médio, eles têm os PIBIC que a gente lá na Fundagem também tem. Aí tem uma escola de referência em frente à Fundagem, a gente tem 5, 6, 7 bolsas de PIBIC ensino médio. Veja o up, claro, é muito pouco, a escola é boa, mas são 7 alunos só, mas estão convivendo com um monte de pesquisadores. Num dia disso vai dar um up muito grande, porque é muito mais vantajoso do que certas escolas privadas. Só que isso não está discutido, isso não está posto. Então o SUS é a mesma coisa, o cara paga aquele plano de saúde vagabundo, que ele jura, ele sabe quando é que ele vai descobrir que ele não tem direito a um monte de coisa? Quando ele precisar. Quando ele precisar. Quando ele tiver uma doença de alta complexidade e o plano vai dizer, não, vá para o SUS. A gente aqui só atende pé quebrado, corte, não sei o que, cirurgia de apêndice. Quando é alta complexidade, o cara vai bater no SUS, não tem jeito.
na maioria dos planos de saúde. Pronto, é isso. Vai lá, Jorge. Tá bom, Henrique, muito obrigado. Eu que agradeço. Acho que obrigado demais pela sua participação. Não sei, Flora, quer falar mais alguma coisa? Eu quero perguntar mais uma coisa, se vocês sabem, assim, tenho lido algumas coisas sobre o possível papel de coordenação que o Estado pode ter em relação aos seus municípios. Na área da saúde, o Abrúcio, né, fala, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas fiquei pensando se vocês conhecem alguma iniciativa estadual de fortalecimento dos conselhos municipais. Já ouviram falar algo do tipo? Eu, sinceramente, não. O que você pode, assim, o que a gente pode encontrar é discurso e retórica, mas assim, as iniciativas e evidências das iniciativas eu não tenho. Uhum. Eu acho que os conselhos municipais são muito... ficam ali naquela penumbrazinha, e isso de certa forma deve interessar aquela pergunta que você fez, né? Aloca pessoas e tal, cabos eleitorais disso, daquilo, empodera alguns apoiadores de políticos. Eu acho que vai muito por aí, infelizmente. Pois é, espero que eu faça essa pergunta. Eu estou meio aficionada com o papel dos estados, ou o que eles poderiam fazer, justamente por essa questão do federalismo brasileiro que você falou. Como é que um burocrata do MEC vai conhecer a realidade dos municípios? Realmente não tem condição, mas talvez os estados tenham, né? E aí, não sei. Olha, Flora, eu vou te dar uma conversa que eu tive há um tempo atrás. Jorge conhece uma professora muito conhecida aqui, foi secretária estadual da educação 2 vezes, professora Silke Weber. Ela é uma acadêmica da área educacional, ela é muito conhecida. E a gente já trabalhou junto, quer dizer, eu trabalhei junto com ela algumas vezes, e ela disse que nas 2 vezes que ela foi secretária de educação aqui em Pernambuco, uma foi na primeira gestão de Miguel Arraes, de 87 a 90, e a outra foi na segunda gestão de Arraes também, de 95 a 98. Segunda gestão e terceira, porque Arraes foi presidente lá, foi governador nos anos 60. Os militares, pois segunda e terceira. E ela me disse que até chamaram ela de maluca na época, mas ela fez questão ela fazia questão de promover reuniões com todos os secretários. Então, na época, em 87, era pré-constituição, então os conselhos eram coisas que ainda não estavam, né? E na terceira gestão, na segunda dela, a terceira de Arraes, ela promovia a reunião com os conselhos municipais para o Estado tentar, né? Só que ela me confessou que dentro da própria secretaria ela era muito combatida por essa atitude. Por quê? Porque participar dá trabalho, gera trabalho, mexe com zonas de conforto da burocracia que não querem ser mexidas, entendeu? E ela sofreu uma resistência imensa. Pô, por que a gente tem que conversar com esse povo todo se a gente pode decidir? Tá entendendo? Então tem essas dificuldades. As pessoas não têm essa cultura participativa dentro da gestão pública. O cara chega na gestão pública, eu decido, eu e as pessoas que eu escolhi para ouvir. E quando quer pôr em prática, participação, gestão democrática, são palavras doces, né? Eita, tem uma confusão aqui em casa agora. Chegou a céu que o cachorro vai latir. Tu pode dar ali, moça, o número. Entendeu? Então fica muito complicado, certo? Se fala muito nisso, mas se exerce, se pratica muito pouco, inclusive no cotidiano da gente. Aí tá aí a dificuldade. Eu não conheço iniciativas. Eu vou só comentar fora com você, para a gente encerrar, que Henrique está aperreado aí agora com o cachorro dele. Vou comentar uma coisa com você, Flora. Alguns anos atrás, eu participei de uma defesa de dissertação na Fundação João Pinheiro, uma dissertação que mostrava de forma muito clara o esvaziamento que houve nos últimos 15 anos. Tal, isso aí. Essa defesa já faz 5 anos que eu participei, ou 4 e tal. Ou seja, as gestões do PT esvaziaram muito o papel do Estado. Ou seja, a União, o governo federal, fez ligações diretas com os municípios e os estados ficaram muito esvaziados. Por exemplo, na área da assistência social, a NOB SUS previa isso, a chamada gestão plena.
né? Durante um tempo, os estados assessoraram os municípios, depois os municípios ficaram independentes, os estados perderam função. Então, houve um esvaziamento muito grande do papel dos estados em várias políticas. Vale a pena ler essa dissertação. Tá? Oi, Henrique. E tem o plano de ações articuladas, o PAR, que a gente fez uma pesquisa também, que era uma ação direta do governo federal para municiar os estados. A gente fez uma pesquisa importante sobre o PAR em 2012, que era para melhorar e qualificar, investir na burocracia municipal, nas dificuldades municipais a partir das demandas dele, que é um exemplo a mais, né, que nesse meio aí os estados ficaram meio perdidos, ou perderam o bonde da história, não sei, ou o governo federal cansou também porque tem a política dos governadores, hoje eles estão mais ou menos unidos, mas há uns anos atrás, não sei, né, realmente, muito bem lembrado isso aí de Jorge. Ok. Então tá bom, pessoal. Obrigado, Henrique. Valeu, obrigado, gente. A gente se vê na próxima semana para o último seminário. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.